Damos boas-vindas às famílias, agora em suas casas, para este momento de adoração, de gratidão e exaltação a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que possamos, com alegria em nossos corações, estarmos juntos, mesmo em nossas próprias casas, mas usando este momento devocional para exaltar, agradecendo a Deus, exaltar o seu nome. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino A Deus demos glória, a primeira estrofe. Vamos orar. Gracioso Deus, ó Pai eterno, nos colocamos na Tua presença neste momento de adoração. Fazemos assim porque sabemos o Senhor tem prazer em receber a adoração, o louvor do Teu povo. Queremos engrandecer o Teu nome. Queremos fazer isto aprendendo mais da Tua palavra, nos dispondo mais à obediência à Tua palavra. Somos-te agradecidos porque o Senhor então nos chamou, nos vocacionou para vivermos em conformidade com a Tua vontade soberana. Queremos suplicar a Tua bênção sobre o culto dirigido a Ti. Nós pedimos estejas, ó Senhor, cuidando de cada família, em cada casa, neste momento de adoração também, fazendo com que haja somente um pensamento, uma atitude, e estas voltadas para o Senhor. Nós pedimos, fortaleça a Tua igreja, conceda-nos, ó Pai, a graça de propormos sempre ao nosso próprio coração o desejo de servir-te com alegria, com disposição, segundo a orientação da Tua palavra. Dirija, ó Pai, este culto com a Tua presença, edificando, fortalecendo as famílias do Teu povo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino Sim, sofrimento te causei, ó Deus. Basta
Vamos ler a palavra de Deus conforme o profeta Isaías, no capítulo 53, do verso 1 ao versículo 9. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Amém. Vamos nos dirigir a Deus em mais uma oração. Na Tua presença, ó Pai Celestial, nós continuamos e neste momento queremos mais uma vez agradecer-te por Teu cuidado para conosco, mas também reconhecemos que muitas vezes entristecemos o Teu Espírito Santo com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso pensar. Andamos, ó Deus, contrariando por vezes a Tua vontade e pedimos então o Teu perdão. Pedimos a Tua ajuda para que possamos sempre viver uma vida melhor à luz dos preceitos da Tua palavra, para que possamos sermos encontrados de acordo com a Tua vontade. Estejas, ó Deus, sustentando o nosso viver. Estejas abençoando a Tua igreja, abençoando as famílias do Teu povo. Neste momento, ó Pai, mesmo nas próprias casas, e às vezes tendo um tempo maior, ajuda as famílias para que possam utilizar esse tempo com coisas úteis, coisas que edificam, alimentando o pensamento, o coração, com as Tuas dádivas, com o ensino da Tua palavra, com o compartilhar da fé de uns com os outros. Pedimos assim a Tua ajuda, pedimos estejas conosco, dando-nos o Teu perdão, a Tua direção, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o cântico 117 do nosso cantai, a lei do Senhor.
Vamos ler a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 10 ao 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10, 11 e 12. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Irmãos, o apóstolo Paulo, nestas suas palavras que fizemos a leitura, está falando aos cristãos de Tessalônica, e o seu propósito é a firmeza daqueles irmãos na pessoa de Cristo Jesus. Para isto, o apóstolo usa um tratamento afetuoso de um pai. Esse tratamento é para mostrar o quanto ele queria bem aqueles irmãos da igreja de Tessalônica. Assim, é que ele usa aqui a figura do pai. A sua intenção não é falar sobre os pais, mas ele sabe que na família o pai tem a tarefa, a função de encorajar os filhos, e deve fazer isto de forma afetuosa, honesta, com verdadeira intenção. Assim, ilustra a sua atitude enquanto se dirige àqueles cristãos de Tessalônica, empregando o relacionamento do pai com os filhos, como está no texto. Podemos pensar então por alguns instantes, sendo hoje o dia dos pais, podemos pensar na importância do pai para a família, principalmente na formação dos filhos, para viverem de modo digno de Deus. Ao usar a figura do pai, o apóstolo mostra que o pai cristão relaciona com os filhos, imprimindo neles o temor a Deus. Qual pai cristão não quer ver nos seus filhos um viver digno de Deus? Paulo trabalha dessa forma com os cristãos. O seu interesse por aqueles irmãos da igreja de Tessalônica é o interesse visto num pai para com os seus filhos. A figura, então, que ele usa é do pai, porque o mínimo que se espera de um pai cristão é que o seu desejo seja produzir
nos filhos um viver digno de Deus. É assim que o apóstolo escreve, utilizando a figura do Pai. Ele diz: e sabeis ainda, olha só, de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. É impressionante como a figura do Pai, na forma de relacionar com os seus filhos, desejando o bem, manifestando amor, tem sido usada para falar do modo como Deus considera e a forma como Deus tem um tratamento para com os seus filhos. Não é somente o apóstolo Paulo que faz uso desse meio, utilizando a figura do Pai. O próprio Senhor Jesus usa a figura do Pai terreno na sua forma afetuosa para desenvolver os filhos, mesmo aplicando por vezes, quando se faz necessária, a disciplina. Jesus usa essa figura para mostrar como Deus considera seus filhos. Quando estava lá fazendo a sua pregação no monte, então no Sermão da Montanha, no tópico tratando sobre a oração, Jesus falou: qual homem que, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, disse Jesus, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. O Pai aos filhos que lhe pedirem. A figura do Pai terreno está sendo utilizada por Jesus para falar na forma como Deus considera os seus filhos. Filhos não somente pela criação, quando as pessoas dizem todo mundo é filho de Deus, pode ser filhos de Deus pela criação, mas em se tratando de oração, obviamente, há uma conotação bem acentuada aqui, em se tratando de filhos de Deus pela redenção em Cristo Jesus. Está certo o salmista quando escreve: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus é o Pai que se revela compassivo, amoroso, aquele que dá sustento e está sempre presente com os seus filhos. Mas esta habilidade, meus irmãos, ele tem passado aos pais terrenos. Deus faz assim, ele tem passado esta sua habilidade aos pais terrenos, aos pais cristãos, para serem igualmente compassivos, amorosos, sustentadores e presentes sempre com os seus filhos. São os atributos comunicáveis de Deus, as qualidades de Deus, como a bondade, amor, é mesmo ter compaixão. Essa dádiva de Deus aos pais tem o propósito de formar nos filhos um caráter, e o caráter digno de Deus. E sabeis ainda de que maneira,
como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Assim, nestas palavras, podemos ver na percepção do apóstolo Paulo, ao usar a figura do pai, a habilidade dos pais para direcionar os filhos no rumo certo da vida, ou para os filhos andarem com certeza, andarem em segurança, mesmo vivendo neste mundo de insegurança. O apóstolo nos faz entender aqui que os pais devem olhar a força que existe na influência que eles exercem sobre os filhos. Os pais precisam encorajar os filhos para que sejam firmes no rumo da vida, especialmente e até mesmo prioritariamente na vida com Deus. Paulo se compara a um pai. Estava preocupado com os cristãos de Tessalônica, assim como o pai mostra preocupação em relação aos seus filhos. Então, ele emprega aqui 3 verbos, mostrando o seu cuidado paternal para com a igreja, os cristãos. Ele diz: nós exortamos cada um de vós, no ministério bem particular. Não está falando de modo geral com a igreja, mas quando o pai chama o filho em particular para exortar, para consolar, para admoestar, ele diz: mas nós fazemos assim também. Cada um de vós. Então, o primeiro verbo que temos aqui é exortar, exortamos. Assim, o apóstolo mostra a sinceridade com a qual ele devota pelo bem-estar, o quanto se esforça, o quanto se dedica no propósito do bem-estar dos cristãos de Tessalônica. Mas o segundo verbo, consolar, ele diz: nós consolamos cada um de vocês. Então ele fez uso de consolações ao tratar com os cristãos, por vezes aflitos, visto que eles precisavam ser sustentados pela graça de Deus, para não perderem o ânimo, o encorajamento na vida, o encorajamento na vida em Cristo Jesus. O terceiro verbo que ele emprega aqui é admoestar. Ele diz: nós admoestamos cada um de vocês. Dessa forma, para cada cristão, em particular, conversando, ele dava instruções no propósito de impulsionar aqueles cristãos a cumprirem fielmente os seus deveres em Cristo Jesus. Este conselho é mesmo um conselho paternal. São 3 verbos empregados aqui, mas o alvo deste conselho paternal é um só: encorajar os tessalonicenses a viverem dignamente diante de Deus. Então o apóstolo Paulo olha para os pais, observa nos pais a intensa forma afetuosa no tratamento dos filhos e faz dessa forma de tratamento uma fonte inspiradora para
ilustrar a maneira intensa no seu interesse para com aqueles cristãos tessalonicenses. É, na verdade, irmãos, uma demonstração da preciosidade do Pai na construção, na formação, na edificação dos seus filhos. Daí perguntarmos: como estamos hoje como pais, motivando os nossos filhos, especialmente no viver deles, como um viver digno de Deus? Pois o pai cristão é, meus irmãos, aquele que exorta, aquele que consola, aquele que admoesta para os filhos viverem segundo o chamado de Deus, viverem vida digna de Deus, como o apóstolo insiste. E sabeis ainda de que maneira, como pai, a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pai cristão é assim: exorta, consola, admoesta os filhos para uma vida digna de Deus e, sobretudo, para que sejam encorajados em Cristo Jesus para um viver cristão neste mundo. Amém. Vamos cantar o hino Muito Felizes nos correm os dias. Vamos nos dirigir a Deus em oração, finalizando este momento de culto a Deus. E quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão, colega de ministério, o pastor Samuel Labanca, que esteve hospitalizado em tratamento de saúde, mas louvamos a Deus pelo retorno à sua casa, mesmo idoso, desfrutando assim da bênção de Deus. É também um exemplo de pai, é exemplo daquele que cuida da família, e não só da própria família, mas das famílias do povo de Deus, no exercício em longos anos de ministério em sua vida. Vamos agradecer a Deus agora por ter recebido alta do médico, e quero orar também em favor dos pais nas famílias cristãs. Vamos orar. Ó Deus eterno, Pai gracioso, bendizemos o Teu nome
Expressamos-te, ó Deus, a nossa gratidão em chegando no final deste culto dirigido a Ti. O Senhor é bom, o Senhor se revela a nós como Deus de eterna compaixão. Louvamos-te por Teu cuidado, louvamos-te, ó Deus, porque a família é uma preciosidade no Teu propósito. E na família, os que são pais, dentro do padrão que o Senhor tem para a família neste mundo. Queremos dar-te graça, então, pelos pais cristãos. Agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem um chamado específico para os pais cristãos nos lares, na família. Como este chamado está repleto de tarefas em relação à casa, em relação à esposa, mas em relação aos filhos na tarefa de pai. Em desenvolver, assim, os filhos em todos os aspectos da vida, quer psicológico, emocional, intelectual, físico. E te damos graças porque nós somos chamados a entender este chamado e recebemos em Tua graça a provisão que nos sustenta como pais a fazer. Pedimos, ó Senhor, abençoa os pais cristãos, concedendo-lhes, ó Deus, a graça desse entendimento. Aqueles que têm procurado substituir essa tarefa com valores simplesmente terrenos, estejas alcançando estes pais para que possam perceber a importância da Tua orientação, para que na tarefa de pai, os pais cristãos possam cumprir a Tua vontade na formação dos filhos, para que os filhos possam viver vida digna de Ti. Assim abençoe os lares do Teu povo, a Tua igreja, com a Tua presença, propiciando, ó Deus, a confiança, o exercício da fé depositada no Senhor. Somos-te agradecidos pela vida do nosso irmão, o pastor Samuel Laban, em sua idade já avançada, mas com a Tua presença, tendo saúde, nós agradecemos, ó Pai, por Teu favor para com ele. Ele viveu uma vida a honrar o Teu nome, e o Senhor está honrando a vida dele, cuidando. E agora que ele recebeu alta e voltou para casa, podemos imaginar a alegria com que faz assim. Então nós pedimos, continues abençoando aquele Teu servo, para que na velhice ele continue dando frutos dignos de Ti, juntamente com sua esposa, sendo bênção para os filhos, netos, para toda a família. Pedimos, abençoe as famílias do Teu povo. Oramos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.